Olá! O pessoal tá chegando. Vou botar um filtro aqui, não vou botar não. Vamos sem filtro. Tudo bem? Boa noite. Bom ver vocês entrando. Esperar um pouquinho a Cláudia entrar. Como é que vocês estão? Bom, acho que eu vou... Ela ainda não entrou. Olá! Olá! Que legal! Muito bacana ver vocês entrando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre acessibilidade universal. Não sei se aqui todos sabem, quem já entrou sabe o que é acessibilidade e design universal. Me respondem aí enquanto a Cláudia não entra, que ela ainda não entrou. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Olá, boa noite a todos. Explico sim, Marco. A gente vai explicar já já. Então assim, a voz tá boa. Isso é o mais importante. Vocês estão me ouvindo bem, com clareza? A Cláudia entrou. Cláudia, agora solicita no botãozinho. Ah, que bom, Marcos. Obrigada. Que bacana, gente. Sejam muito bem-vindos. Esperar a Cláudia me solicitar. Cláudia, tem um botãozinho de solicitar. Acho que ela veio. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Chegou! Que maravilha! Tudo bom, Poliane? Tudo jóia, Cláudia. É um prazer ter você aqui. Uma honra. Você Ai, a sabe que eu honra é sou minha. uma querida. Então, gente, essa é a Cláudia Paraíso, uma parceirona, né? Fisioterapeuta. Vou deixar até ela se apresentar. Vou me apresentar para quem não me Isso. conhece, né? Porque eu tô vendo que tem muitas pessoas aí entrando e eu nem sei se as pessoas todas aqui que estão entrando me conhecem, então eu vou me apresentar rapidamente para vocês e depois a Cláudia se apresenta. Show. Meu nome é Poliane Lata, eu sou arquiteta e sou ergonomista, eu tenho uma empresa de arquitetura e faço projetos residenciais, comerciais, e por ser ergonomista, os meus projetos todos têm esse viés, esse olhar para as pessoas que vão utilizar os espaços. Então, todo o meu projeto ele é pensado na pessoa e no uso, né? Da arquitetura, do mobiliário, na iluminação, na qualidade do ambiente construído. Enfim, resumidamente é isso, né? Porque senão a gente vai falar um currículo grande aqui. Agora é com você, Claudinha. E eu primeiro quero agradecer, né? Agradecer o Ah, convite, porque esse assunto, só de pensar nesse assunto me dá comichão, sabe? Eu adoro esse assunto, sim. assim como você, né? Tantos É, anos que a gente vem lutando sobre esse tema. Bom, eu sou fisioterapeuta por formação, me formei lá atrás, exerço a fisioterapia. Depois disso, fiz a filosofia e nesse meio tempo fiz um mestrado em ergonomia.
sou filha da PUC, igual você. É, Depois fiz um doutorado em ética organizacional, onde eu trabalhei exatamente esse tema de inclusão também. E bacana. aí, agora com a pandemia, veio essa inovação na minha vida, que foi a montagem da Setor, que é uma empresa que tem como diferencial realmente assim buscar trabalhar com a inclusão, trabalhar com a tecnologia, sabe? Sempre pautado nas evidências. Então, juntou tudo e deu no que deu. Então, primeiro, te agradecer, agradecer esses amigos que estão aqui. Nós temos muitos amigos ergonomistas hoje nos assistindo. Nós Que bom. temos a minha equipe está aqui, a Beatriz está aqui, né? Ah, Você depois vai Patrícia. explicar, né? A Beatriz vai nos ajudar. Sim. Tem a E, gente, equipe, não, pode falar. tem a equipe também do residencial geriátrico, que a Setor presta serviço, que é um residencial parceiro, o residencial Bacana. Redentor, que é muito parceiro. Então a gente só tem que agradecer a todos, né? Por essa Sim, parceria de todo mundo aí. bacana. Bom, gente, eu vou fazer uma perguntinha para vocês rapidamente. Vocês estão ouvindo a gente bem? Está enxergando bem a gente? A gente está bem enquadrado no visor de vocês? Faz um joinha assim, ó, para saber se a gente está sendo ouvidos e está também sendo vistas, né? Direito. Faz um joinha assim. E vou aproveitar para falar para vocês que a gente vai pedir para a Beatriz, que é uma parceirona da Cláudia, ela vai estar anotando todas as perguntinhas de vocês, para depois a gente responder com calma, porque como a gente só tem 1 hora e muito assunto, e são duas meninas muito apaixonadas pelo tema, a gente fica com medo de não dar conta de responder, né, as perguntas. E assim, aqui no meu perfil, vou estar respondendo tudo que vocês estiverem trazendo de dúvida para a gente. Ok? Ah, que bom, que Isso, bom. isso mesmo. Ótimo, ótimo. Beatriz, anota tudo, Beatriz. Beatriz é fisioterapeuta da equipe da Setor, ela está aqui para nos ajudar. Anota Que tudo, bom, Beatriz, hein, pra gente. que bom. Então vamos lá. Vou deixar para você responder essa, hein? Eu queria que você desse o seu olhar, Claudinha. Eu acho que vai ser bacana, porque a gente tem falado muito, né? Até a gente conversou isso, né, nas vezes anteriores, sobre se as pessoas têm realmente a noção do que é acessibilidade, o que é desenho, né, universal, design universal, e as suas se tem diferença ou não, né? Eu queria que você me apontasse isso aí. O que você... Vamos juntas, né? Vou dar a sim. minha explicação, você Mas como eu quero que você arquiteta me comece, aí eu ajuda. vou... Bom, Claro. quando a gente vê as pessoas falando mais em acessibilidade, acessibilidade é dar a oportunidade da pessoa ter uma rampa em um espaço ou ter um acesso mais fácil na internet, que né, pode ser para uma pessoa que é surda, ter um botão de voz, ou são os acessos facilitados, mas são direcionados a determinados públicos. Sim. Ou uma pessoa com deficiência, ou enfim, para um público determinado, ou para um idoso. Quando a gente fala de design universal, é muito mais amplo. A acessibilidade, ela está dentro do design universal. Quando a gente fala no desenho ou no design universal, ele é concebido para todos os públicos. Não é para um público, exatamente um nicho. Ele é inserido de maneira muito natural dentro da arquitetura, dentro da usabilidade, dentro, né, da tecnologia, ou em todas as questões, de maneira que ninguém vai se sentir assim, não, aquilo ali é para aquela pessoa, aquilo ali é para o idoso, aquilo ali é para o deficiente. Não, todos vão poder usar ao mesmo tempo, sem ter essa diferença. Eu sou muito fã do design universal, porque ele é totalmente inclusivo. Totalmente Porque inclusivo. ele não prevê só, como você falou, né? Como você mesmo falou, ele não está direcionado para um público com necessidades especiais, vamos colocar assim, né? Por exemplo, uma mãe que está com um carrinho de bebê andando numa calçada
e às vezes se vê numa situação também de inacessibilidade em certas situações. E ela não tem uma necessidade especial, ela está com um carrinho de bebê, por exemplo, né? E entre outros, né? Eu acho que até na questão do turismo, a cidade receber uma gama de pessoas e a cidade não está preparada para poder receber inúmeros tipos de pessoas, não é nada acessível e não tem, né, Não esse é. planejamento universal, porque a palavra universal vem disso, né? Fazendo uma comparação bem esdrúxula, quando a gente vai comprar um controle remoto universal, é para poder atender a todas as modalidades É de isso televisores, mesmo. né? Então, a palavra universal vem isso, é para atender a todos, Uhum. simplesmente todos, eu, você e todos, sem distinção. Isso. Eu acho que essa é uma boa definição, né, da É, universalidade. essa é uma boa definição. E eu acho importante a gente trazer para eles por que que a gente escolheu esse tema. Porque a gente quer que esse tema vire assim, o tema da boca do povo, como se fala. Porque enquanto a gente não quebrar todos os tabus da acessibilidade, do desenho universal, da inclusão da pessoa com deficiência ou da inclusão do idoso, isso não vai acabar nunca. Vai ter sempre Verdade. assim um porém, não, porque aqui eu faço assim, não. A gente vem colocando ao longo da semana, das semanas, né, vários posts, e uma pergunta que ela está sempre presente. Todos nós vamos envelhecer, não é verdade? Por que Todos nós então? vamos. Isso é uma verdade, assim como todos vamos morrer. Então, Exato. porra, não é? É o mínimo. Isso a gente não está nem falando nas pessoas com deficiência, nas mães com os Não, carrinhos, na gente quando quebra não. as pernas, nada disso. Então, só se pensar no envelhecimento. Por que então as cidades já não são preparadas para isso? Os arquitetos, os designers, os engenheiros, eles não envelhecem? Por que ela já não está preparada para isso? Não é verdade? Com Por que que certeza. nas escolas já não é ensinado isso, não põe isso de maneira natural, mas não, a criança vê. Eu me lembro, eu mesmo, quando era criança, eu tinha um amigo que não era, tinha uma epilepsia. Ninguém Olha. queria pegar na mão da professora porque o colega pegava É... na mão. São tabus que não podem existir Não mais, não é podem mais. verdade, Nos Polly? dias de hoje, eu também, você falou disso e me lembro realmente que as pessoas tenham, né? Espero que ninguém mais, né? Ache que não pode tocar a pessoa epilética. A Pelo pessoa vê uma amor de Deus. e pelo amor de Deus, ajude, né? A pessoa que tiver tendo um ataque é para ajudar, tem que saber ajudar também, né? Tem todo um. Mas liga, assim, né? Tenta buscar ajuda de alguma forma e se tiver que fazer um carinho, faça. É. E aí Eu a acho gente que estava pensando, né, Poliana? A gente estava pensando que vamos partir das nossas experiências, porque sim. é muito fácil, a palavra que está em voga hoje em dia é empatia. Todo mundo fala de empatia, empatia, que todo mundo tem que exercer empatia, é verdade. Mas quando você sofre algo, ou você passa por uma experiência que você se vê, como você bem falou essa semana, na posição do outro, no mundo do outro, ter empatia dentro do mundo do outro é uma experiência ímpar. Não é Muito. verdade? É muito diferente do que eu dizer, Chega não, a eu ser, tenho empatia. chega a ser de laboratório quase, né? A gente se coloca Exato. nessa carapaça 100% na vida, né? Na vivência, na experiência, na pele, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui? Conta para mim se você teve alguma experiência, você como arquiteta e ergonomista, depois eu vou fazer a mesma coisa. Vai me dizendo os pontos. Aconteceu tal coisa, podia ter melhorado ali, melhorado ali. Conta, você já teve alguma experiência? Aconteceu com você alguma coisa? Me diz. Aconteceu. Aconteceu comigo, e agora? Justamente, Claudinha, aconteceu. Eu acho que a experiência mais importante, até como arquiteta e como ergonomista, eu ter vivenciado isso me despertou muito mais a necessidade latente da gente falar desse tema, né? Eu, faz um ano, ano passado, no meio do ano passado, eu tive chikungunya. Não sei se aqui, quem está nos assistindo, teve chikungunya e provavelmente vai entender o que eu vou falar. A chikungunya, ela traz, né, dores em todas as articulações do corpo.
E a minha, né, porque eu acho que isso também vai de pessoa para pessoa, né, mas no meu caso, eu fiquei simplesmente quase que paralisada, era muito difícil até de dormir, de me mexer, de me levantar, ter força para me levantar da cama. Então, a perda da força, porque todas as juntas das mãos, né, do pulso, Dói, do né? É uma dor cotovelo, horrível. dói, é dor, gente. Ninguém merece sentir dor, né? E essa dor, ela é de um grau que a gente perde a nossa força. É A força da gente. incapacitante, né, Polly? Incapacitante. Você deve ter passado maus Exatamente. pedaços com isso, não? Exato. E me vi, muitos momentos, dependente do outro, né? Porque eu não tinha força e por conta das necessidades, a gente começa a enxergar essa questão da ergonomia, da acessibilidade, justamente nessa nossa necessidade pela ausência da força. Inclusive motoramente, né, muito mais lento, eu andava muito devagar e me vi, né, como uma senhorinha de idade andando na rua, por exemplo. Né? Olha Eu só, hein, não deixei. Polly? Só olha só, É, deixa eu te interrompendo, nessa situação você já falou aí das calçadas, que você não conseguia andar, né? Como é que eram as calçadas? A força das mãos, como é que eram as pegas? Conta pra gente essa experiência. não, e eu, como eu não parei, né? Eu tentei não me limitar, né? Por conta da dor, continuei trabalhando com todas essas dores, com um tempo muito reduzido, ou seja, o que eu levava meia hora, eu tinha que, de repente, fazer um cálculo, né, maior para chegar nos lugares, porque eu tinha que andar devagar, e eu tive uma sensibilidade na sola dos pés. Então, falando em calçada, gente. Todas as calçadas eu sentia dor no solado dos pés. Ou seja, qualquer desnívelzinho era muito perceptível na minha sola. Tá? Aí eu andava sempre de tênis, porque o tênis, de uma certa forma, por ser mais acolchoado, eu não sentia tanto as diferenças, né? De calçada. Pedra portuguesa, primeira vez na minha vida que eu odiei pedra portuguesa porque eu gosto, né, arquitetura, cultural, aquela coisa toda, né? Mas para quem realmente, para acessibilidade, eu comecei a questionar a pedra portuguesa. Os desníveis, né, os buracos das calçadas, isso para quem é idoso, gente, eu imagino quantos idosos não sofrem por conta de calçadas, né? Às vezes o meio-fio mais alto do que o, né, o normal, para você levantar uma perna e fazer um esforço quando você está sem força, dói. E aí eu passei, não mais, né? Eu sou usuária de ônibus, tá? Eu sou usuária de metrô e continuei pegando meu ônibus, o meu metrô. Só que eu era daquela danadinha, né? Eu sou aquela criança que tô vendo o ônibus lá e sai correndo. Nunca mais eu fiz isso nesse momento Correr de jamais, estudo. né? Correr Jamais. E jamais. aí, e aí aquela sensação e um certo até constrangimento, acho que da minha parte, porque eu não queria, né, mostrar para o outro que eu não era uma vovozinha, mas eu estava em condições parecidas ou semelhantes de ter que, às vezes, me disfarçar, né, que eu estava com dor subindo no ônibus, né, de não querer que as pessoas percebam a situação que eu estava passando, né? Me lembro muito da cena de eu descendo a escada para ir para o metrô. Tinham várias vovozinhas junto comigo descendo o corredor do corrimão, né? Assim, era uma fileira de vovozinhas e eu lá juntinho com elas, acompanhando o ritmo, porque eu estava exatamente igual a elas. E eu olhava para elas, gente, acho que a gente nem enxergava, né? A gente tem uma vida tão agitada O, que quando a o, gente passa no metrô, a gente não enxerga essas pessoas que estão andando devagar no metrô, por exemplo, descendo as escadas. Polly, você como arquiteta, nesse contexto que você falou agora para gente, sobre o olhar do outro, isso eu vou falar um pouquinho, que é justamente a exclusão pelo olhar, né? Que não, a gente está falando de uma É, inclusão física, mas existe uma inclusão muito mais orgânica, que é a inclusão do ser
integralmente. Então, você tocou nesse assunto, mas fala para mim, você como arquiteta, o que você mudaria nesse trajeto? Você falou das calçadas, você falou da força da mão, você falou da subida no ônibus. O que que você... Você tá pronto, faz um projeto hoje para gente. O que que você colocaria de diferente nesse projeto? Um projeto dentro de um design universal. Eu fiz um projeto uma vez para São Paulo, que na verdade foi um concurso que eu participei, e nesse projeto eu acho que eu usaria exatamente a concepção que eu usei nesse projeto, eu acho que eu usaria em todas as calçadas, que eu não vejo esse tipo de planejamento urbano nas nossas cidades, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se tem pessoas aqui de outras cidades, mas que é aquele planejamento da calçada, onde você tem muito marcado, onde são as circulações, entendeu? A demarcação das rampas para travessia. E outra, entre uma parte que a gente chama de serviço, o que, que é a parte da calçada que é serviço? É onde teria os postes, né? E ter canteiros em lugares, em tantos X metros, por exemplo, lugar para sentar. Não tem lugar para sentar numa calçada. Eu fiquei observando essas coisas justamente nesse momento. Os idosos, de uma certa forma, eles se cansam, né? Muito mais, às vezes você vê até ele paradinho assim no meio da calçada, respirando para seguir. Então, uma coisa que eu acho que tinha que ter era isso, era bancos para sentar, sabe? Aquela faixa de serviço que é entre o meio-fio, né? Até mais ou menos. Aí tem, né, toda uma metragem específica e uma passagem livre, totalmente livre, para passagem de pedestres, com um piso tátil, por exemplo, para as pessoas com deficiência, né, visual. E com as marcações, né? E com as marcações claras de acessibilidade para as pessoas, por exemplo, com contraste de cores. Porque para quem tem, por exemplo, não só quem tem deficiência visual, mas às vezes até alguns idosos ou algumas outras pessoas até tem às vezes uma perda visual, né? Isso não tem idade às vezes, acontece, né? Em algum momento uma pessoa pode ter. E às vezes ter contrastes de cores é importante para as pessoas saberem, né, aonde estão indo, para ficar claro, né? O piso, né, obviamente, não pode ser escorregadia. E a pedra portuguesa, ela é escorregadia. No momento de chuva, ela escorrega. Nós temos aqui um grande, mas grande amigo chamado Marcos Teixeira, que viveu muitos anos em Portugal. E ele está nos explicando aqui que lá em Portugal as pessoas têm cursos, eles aprendem como a montagem das pedras portuguesas. Aqui no Brasil são os pedreiros que fazem. É uma arte. Sim, a pedra portuguesa, né? Nós ainda temos esse problema, é um problema de formação, né? Desculpa, mas aí tem isso, né? Imagina, eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, calçada, existe um desenho único só de calçada. As pessoas, né, não, tanto que você vê que quando foi feito até o Rio Cidade lá atrás, né, houve essa preocupação de fazer um desenho de calçadas mais próximo dentro do padrão ideal. E hoje não se vê isso mais, né? Não se tem nem mais, você não vê nem mais uma manutenção direita de calçadas. Cada prédio é responsável pela sua calçada, então cada calçada é de um jeito. Nós temos o problema do tombamento, né? Para fazer o design universal em prédios tombados é um pouco mais difícil, né? Mas se a gente começar de pouquinho, pelo menos nos novos, já, né? Fazer projetos já adequados, já inclusivos, eu acho que já seria bem bacana, né, Polly? Não, mas até dentro do tombamento porque assim, eu ali no centro da cidade, eu até fiz já um projeto até de acessibilidade num prédio antigo do centro da cidade. Se eu não me engano, acho que o prédio deve ter uns 150 anos. Ele é tombado, na verdade ele é preservado, ele não é tombado, ele é preservado. Em toda aquela região ali de Santana, não sei se você conhece ali, tem vários prédios tombados. E as calçadas completamente fora, tá? Não tem nenhuma preservação nas calçadas. Se tem uma preservação da fachada, mas das calçadas não tem, tá? Infelizmente, eu sei porque eu trabalhei, né? Tive essa preocupação, tive que fazer um projeto
Inclusive, me preocupei com acesso a esse prédio. É difícil, inclusive, prédio tombado, você conseguir até fazer o acesso, porque às vezes tem uns que tem uns degraus, né, Sim, altos, assim, enormes. logo na entrada de pedra, que você não Sim, pode alterar. E como é que vai um cadeirante, por exemplo, vai acessar esse prédio? enormes, não tem como E sair. você? Me conta E você. olha, Aconteceu com você? aconteceu, você vai fazer um furo aqui, um furo de live, que eu quase não comento sobre isso. Bom, eu quando Ah, é? fui, Ah, é, então conte tudo. eu quando fui para fisioterapia, eu já gostava muito da questão da reabilitação, trazer a pessoa de volta para, né, para ação, para a vida. Mas já agora, em 2014, eu sofri um acidente. Eu já estava no doutorado e eu já estava tratando do assunto da inclusão. E assim, Uhum. só uma retrospectiva antes disso. Durante a fisioterapia, a gente reabilita, a gente traz para o trabalho, traz para a sociedade, mas não é suficiente, Polly. Não é porque as pessoas rejeitam. Dizem que incluem, mas na verdade não incluem. Chamam para as organizações, para as empresas, mas na verdade só colocam do lado. Às vezes, essas pessoas estão esvaziadas de trabalho. É o que a gente chama das barreiras atitudinais. A gente tem as Sim. barreiras físicas, que é o que nós estamos falando hoje aqui, mas muito mais grave do que isso e muito mais orgânico, como eu já falei antes, são as barreiras atitudinais. Então eu parti para estudar a questão da ética dentro das empresas, foquei as organizações para ver se isso eu conseguia alguma metodologia para tentar mudar isso. E esse foi todo o estudo que eu fiz nos 4 anos de doutorado. Mas já lá dentro, em 2014, eu sofri um acidente. Eu caí de uma escada Nossa, de 19 degraus. Eu já começa saí, aí, né? eu saí de uma paciente e fui descer uma escada e o meu pé ultrapassou o degrau da escada. E eu fui igual pipoca descendo. Quando cheguei no final, eu pivoteei e a minha perna direita esfacelou. Quebrei tíbia, quebrei maléolo, esfacelou. Tive que fazer várias cirurgias. Quem conviveu comigo sabe, mas muitos daqui não convivem, não conviveram, né? Precisei colocar uma placa, coloquei 10 parafusos, enfim. Mas até chegar a esse ponto, eu passei 6 meses sem andar. Olha Nossa, isso. passei Olha aí. sem botar o pé no chão e depois com as muletas. E foi tudo muito difícil. E foi um período de muito aprendizado. Aí aquela história da empatia na pele do outro, sentindo o que o É, outro sentiu. O que aconteceu é. comigo? Começou assim, um exemplo que eu acho engraçadíssimo, mas no dia foi desesperador. Eu estava no centro, eu ia nessa época eu fazia o doutorado, ia filosofia. Então eu almoçava num restaurante do lado, que era um bistrô. Então estava lá almoçando com as muletas e tudo, queria ir ao toalete. Fui ao banheiro. Só que um prédio antigo, a luz do banheiro era bipartida. E a gente sabe que todo banheiro com acessibilidade tem que ter as luzes de emergência, numa altura que todos possam Sim. tocar, né? E lá só tinha, Sim. você entrava, enquanto tinha movimento, a luz ficava acesa. Quando não tinha movimento, a luz apagava. Então eu entrei numa porta no toalete mais íntimo e a luz apagou. Só que a luz ficava na parte da pia. E eu não tinha como me movimentar, eu de muleta, Ah, sem as mãos, sem energia, e fiquei totalmente sem acessibilidade. Ali eu disse, meu Deus, se é uma pessoa mais velha ou com alguma coisa mais grave, seria um problema muito sério. Então começou aquela inquietação, né? Para subir, entrar nos prédios, o prédio do IFIX é um prédio tombado no centro. Você falou, o degrau do banheiro é um degrau, a gente sabe que o degrau ele tem que ter no máximo de espelho entre 16 e 18 centímetros. é É o isso que a aí. norma é É, 90-50, NBR perfeito. 90-50, é isso que ela determina. Por sinal, a nossa norma está novinha, né? Saiu agora. Tá, As tá aí, tá diferenças quentinho. são, as diferenças são mínimas. Essa agora é mais ilustrativa, alguns detalhes de pega, mas são poucas as diferenças. Mas tudo bem, lá está dizendo, o espelho tem que ter no máximo de 18, de 16 a 18. E a parte onde se pisa, 25 centímetros. No IFIX, É isso o aí. espelho devia ter uns 35, 40. Eu não conseguia subir. Então, eu passava o período todo lá sem conseguir ir ao toalete. Então, o toalete sempre é um problema. A iluminação, o piso, os degraus, as maçanetas das pias, Maçaneta. maçaneta para abrir a porta, né?
o banheiro ele tem que ter uma sonorização de alarme em alturas. Eu acho que Exatamente. a nossa norma também manda que fique mais ou menos em 40 centímetros do chão. É, tem Não é tudo isso? explicadinho. Tudo. Exatamente. Perto das bacias, perto da banheira, perto do vaso, para facilitar. Então, assim, Você eu sabe sou. que eu vi, deixa eu só Claro. interromper, só para te dar uma ilustração de um banheiro que eu vi, que não é aqui no Brasil, mas não vou me lembrar onde é que é. O banheiro acessível, ele colocou uma cordinha em torno de todo o perímetro do banheiro. Olha isso, é uma cordinha fixada, acho que a 30, 40 centímetros Olha, de altura, que é o quê? Um que alarme? qualquer. É um alarme. Pois E é. qualquer espaço que ele caísse, que ele precisasse naquela altura do banheiro, ele teria a cordinha só para puxar. Porque não São precisa, você não é só uma botoeira, né? Não é só uma botoeira que você tem que se esticar para. Porque assim, existem a norma específica, a localização de tudo dentro de um banheiro acessível, né? A botoeira, a altura da papeleira, as distâncias, né, das louças sanitárias, as barras, né, de apoio, a altura, inclusive, da descarga. A descarga tem que ter Sim, alavanca, tem tudo especificado, mas essa botoeira é única ali. E eu achei é. incrível essa ideia Incrível, da uma ideia. cordinha. Mas é isso, às vezes a gente espera um projeto arquitetônico com tudo perfeito. Mas perfeito, às vezes, a gente acaba não fazendo nada. Às vezes É, o mínimo faz a diferença, o mínimo. Não é? A gente não... exatamente. Então, se cada um, por exemplo, casa onde vive idosos, na casa de idoso, tem que ter, o banheiro tem que ser adaptado, a entrada tem que ser adaptada, o piso tem que ser adaptado, a cozinha tem que ser adaptada. A gente não pode deixar que alguma coisa aconteça para depois mudar. A gente não pode esperar que tenha um acidente como o meu, como a sua doença, para mudar. Não. Não, não. É uma questão de se ver um pouquinho mais na frente, é uma questão de você se enxergar um pouco mais lá como um idoso, ou se colocar no papel do outro e ver que pode estar sofrendo algum constrangimento. E isso, assim, em relação de constrangimento, eu sofri muito. Olha, eu não era nenhuma deficiente, eu estava deficiente. As pessoas Tá no momento, olhavam, né? ou olhavam com pena, ou olhavam com assim, o que eu faço? Então preferiam se esquivar. E essa atitude é que a gente tem que bater, tem que mudar. Nas empresas é essencial que isso mude. A visão, por exemplo, eu trabalhei fazendo ergonomia em uma empresa e tinha uma cadeirante. Uma pessoa super, não demandava muita coisa, mas o trajeto da mesa dela até o banheiro tinham 2 máquinas de Xerox. A cadeira dela não Olha, passava. É o mínimo do olhar que você tem que ter para quem está trabalhando dentro da sua empresa. eu vou te dar um exemplo. Eu não vou contar o nome do. Conta o milagre, mas não conta o santo, né? Vou até tentar contar de uma maneira aqui para não deixar muitos rastros, mas foi essa semana que aconteceu, tá? É um projeto, inclusive, de avaliação para averiguar para a construção de refeitório para uma empresa. Uhum. Sendo que só tem o acesso para esse local que eles querem construir, só tem uma escada e escada. E Escada é um aí eu perigo falei, também. e só tem o acesso a esse refeitório para a escada. E é uma empresa grande, tá? Então eu cheguei e falei, olha, eu já tenho um primeiro impeditivo, já de cara. Não tem acessibilidade, porque o caminho, né, é escada. Aí eu ouvi justamente, disse, não, mas aí a gente só tem 2 pessoas aqui que usam cadeira de rodas, a gente faz uma copinha lá embaixo para eles. Pois é, para você ver, né? Vão estar sempre sozinhos na copinha, né? É uma. Eu Cadê a acho que inclusão? essa é uma Discriminativo, porque mentalidade. É uma mentalidade. Sabe? Porque uma coisa que se vê muito é que as pessoas com deficiência, a gente não está nem falando agora de idoso, vamos falar do trabalhador com deficiência, que é uma coisa que a gente briga muito, a gente como muito ergonomista, né? As pessoas com deficiência, elas não são, por vezes,
nem concebidas dentro de uma moralidade, de uma possibilidade, de uma visibilidade moral. Elas não são, porque acham que ela não tem voz ativa. Acham que porque é deficiente não tem uma opinião, não podem dialogar. Sabe? Não é porque você não é isso que acontece. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é quebrar esses tabus. É a gente falar nesse assunto, é a gente discutir sobre isso, discutir com os filhos, levar para dentro das escolas, levar para dentro, sabe? Fazer o que a gente está fazendo. Um bate-papo, só faltou um vinho aqui. A gente está tomando com água, mas está gostoso do mesmo jeito, né? É um bate-papo gostoso. A gente tem que levar para as rodas dos amigos essa conversa. Não é? Pois é. Então, assim, eu acho. Por acaso fizeram uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente, tá? A Lília falando aqui, meninas, percebo a preocupação da acessibilidade em empresas, nas áreas comuns e escritório, mas não percebo muitas preocupações nos espaços operacionais, chão de fábrica. E aí, a realidade de vocês? A Lili a Lili é da empresa Movas. É uma ergonomista de uma competência ímpar, né? Maravilhosa. Trabalha em chão de fábrica. Lili, como todo mundo sabe, eu nunca trabalhei em chão de fábrica. Toda a minha experiência de ergonomia foi em empresas, né? De tecnologia, empresas de saúde, em hospitais, mas em chão de fábrica eu não tenho experiência. Você tem, Polly? Eu acho que não também, não é? Você tem experiência? Não, como trabalhadora não, mas eu estou fazendo, inclusive, ontem mesmo foi a minha primeira visita de uma análise ergonômica num supermercado e vi várias áreas assim de piso bastante complicadas, né? Porque supermercado, muitas áreas, inclusive molhadas. Eu até fiquei ali, porque eu não estava nem com o sapato apropriado, né? Então, eu fiquei verificando se realmente o piso era apropriado, se não era apropriado. E isso é uma realidade muito maior do que a gente imagina. Quando a gente tem a oportunidade de fazer análises ergonômicas em indústrias, fábricas, a gente consegue perceber a realidade desses operários e como eles são tratados. Outra coisa também que eu verifiquei ontem, que eu fiquei assim, tem uma sala de descanso e que a sala de descanso são cadeirinhas duras, ruins, sabe? Eu falei assim, gente, que sala de descanso é essa? Por que as pessoas não olham, entendeu? Não é sala de descanso, é uma sala para constar lá que está escrito para, né, para dizer que tem uma sala de descanso, né? Então, assim, a gente está até entrando mais no campo da ergonomia, que ela é muito ampla, né? Mas voltando à questão da acessibilidade, a questão do piso ela é muito importante, porque, por exemplo, no banheiro, como você falou, né? Se a gente tratar, o piso ele precisa ser minimamente antiderrapante. E na questão dos idosos, né, a questão que você até comentou acho que comigo numa conversa sobre a necessidade de não ter aquele, né, dentozinho do box para poder a cadeira de rodas entrar dentro do box. Isso. O piso não pode, né? E essas especificações, esse olhar é muito importante. Contraste de cores do piso, da parede também é importante para a pessoa sentir a profundidade, entendeu? Sim. Porque às vezes a pessoa, por conta da limitação visual, é importante ter esses contrastes de cores, né? Então, essa questão do piso é um item que não pode ser jamais ignorado. E eu sou bem criteriosa quando eu faço projetos, eu faço muito interiores residenciais. E eu aviso a todos os meus clientes sobre isso, que eles querem colocar, às vezes, aquele piso polido. Que é bonito, né? E aí... É lindo, mas não pensa nas consequências que pode causar um piso super polido. Entendeu? E a eu gente... até penso... Desculpa, Polly, vai. Não, Você. pode falar. A gente mesmo às vezes cai numa dessas, porque a gente é acostumado a usar piso, por exemplo, para deficientes visuais, o piso tátil, né? A gente vê, claro, isso, por exemplo, no aeroporto aqui, lá no Galeão, tem o piso tátil em todo o aeroporto, que é bem bacana. E aí a gente pensa, bom, deve-se colocar piso tátil nas casas, nos residenciais para os idosos. Mas só que sim. não é? Só que mesmo eles têm muitos que têm problemas visuais, mas só que eles tropeçam. O piso tátil tem uma estrutura em cima, ele é um pouco mais granulado, então aquilo ali pode causar um tropeço, porque o passo do idoso ele não tem uma altura, às vezes, suficiente para fugir daquela altura do piso tátil.
Entendeu? Então a gente tem que ter Exatamente. cada situação adaptada ao seu público, cada uma é uma, né? Isso é muito importante de se. E aí o Anderson colocou aqui como ficam os trabalhadores com deficiências visuais, né? A gente só fala nos físicos, mas olha, durante a pesquisa lá do meu doutorado, eu fiz uma vasta pesquisa para saber aonde que estavam os trabalhadores com deficiência. Só um parêntese, Polly, quanto tempo a gente ainda tem? Claro, Eu me lembro do a Carlos, gente tem 15 minutos, pode falar, 15 que o minutos, Carlos temos fica tempo. assim, olha, vamos fechar antes. O Carlos Salles, que é outro ergonomista maravilhoso, por sinal, ele abriu um canal agora, o canal de ergonomia. Tem várias lives lá, tem várias aulas. É um Ah, curso bacana. Você inteiro falou de dele para ergonomia. mim. Ele é É. maravilhoso, você precisa ver. Então, ele quando faz as lives, ele quando vai faltando, gente, vamos despedir para não fechar na gente. Então, só para a gente lembrar disso. Não, eu tô aqui, ó, no Tá de tempo. olho, né? E aí, o que eu verifiquei nessa pesquisa é que existem muitos, trabalhadores com deficiências visuais eram os mais contratados, porque Olha, eram os de maior, que tinham maior facilidade de adaptabilidade. olha, E dentro da definição de deficiência, às vezes você tem uma questão ocular, uma diminuição, tem um grau certo, um número certo de graus que você tem que ter na vista para ser considerado deficiente, ou usar um óculos de um determinado grau para ser considerado deficiente. Então, as empresas, para burlarem a norma das cotas, eles contratavam as pessoas com baixa visão, não eram totalmente cegas, mas totalidade. com uma visão que respeitava a norma, mas não era assim exatamente o que a gente está falando aqui da deficiência clara e verdadeira, né? E contratava essas pessoas para cumprirem os seus papéis, dizendo que estavam Cumprindo a cota, né? cumprindo a norma da cota, né? Que é outra coisa que eu acho que tem que mudar, Polly. A gente, nós duas e todo esse grupo que está aqui, a gente tem que fazer um movimento para isso mudar. Porque as empresas, elas não podem contratar só para respeitar uma cota. Sabe? É uma situação que tem que vir da necessidade. É uma questão de democracia até. Contratar, democratizar o seu ambiente, o outro aprende muito mais do que a própria pessoa com deficiência. Né? As empresas têm que se organizar agora com a maneira de olhar biopsicossocial da deficiência. Você tira um pouco a deficiência da pessoa e joga no ambiente. Então, a hora que as empresas compreenderem que elas têm que pararem de ser deficientes, né? E mudarem a sua maneira de ser e de agir, isso tudo vai melhorar, vai ser mais igual, né? Mais oportunidades para todos. Não é isso? Não, com certeza. E eu vou te, assim, algumas experiências, né, de trabalho que eu tive, as pessoas realmente elas estão muito voltadas a cumprir, né? Porque tem que cumprir uma norma. Quando eles se derem conta de que essas pessoas que aparentemente, né, tem uma questão, seja ela qual for, ela é tão capaz, ela pode até surpreender, entendeu? Profissionalmente, que às vezes isso, pelo contrário, isso pode ser um atrativo, porque às vezes essas diferenças em algum outro lado vai despontar para outros caminhos, entendeu? E você criar um clima de diversidade, gente, isso é muito lindo, porque você amplia a tua cabeça. Nossa, só tem benefícios. As pessoas ficam limitadas ali no padrãozinho e estão perdendo tempo, né? Eu acho isso. Exato. Tem um colega nosso, ergonomista, que também é um super professor, o André Cruz, que ele fala: vamos pensar fora da caixa. E é isso, vamos pensar fora da caixa. Não é? O Marcos Teixeira está dizendo aqui na nossa live que ele lembra quando foi feito o trabalho de ergonomia lá onde ele trabalhava. Eu lembro também. Quem fez a ergonomia da empresa deles foi uma colega nossa. É uma colega querida, que ela não foi da PUC, ela foi da COP e fez um trabalho lindo lá na CETIP. Só que na época as empresas contratavam muito mais para ter a percepção da questão física, entendeu?
essa colega, ela tentou desenvolver um pouco mais, e aí depois dela, inclusive, até a empresa, eu não sei se foi por causa dela ou pelas normas, enfim, tinha uma pessoa muito querida nessa empresa que lutava muito pela inclusão. E Uhum. eles contrataram pessoas com deficientes, eles cumpriram além da cota. Então foi Olha, bacana, foi muito bacana. Não sei se o Marcos vai lembrar disso. Ele está aqui, talvez ele bacana, que lembre. bom, que bom, É, que bom, que bom. é, Boas notícias, porque esses são, né, são exemplos a serem seguidos, né? A gente são tem exemplos, que, né? Ó, nós temos aqui mais quase 10 minutos. Aí, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre a ética, né? Que é o teu. Ih, pode marcar outra live aí pra gente, então. Me dá Não, 10 acho que a gente minutos para pode só. falar de ética? Não, porque eu acho que aquela questão que a gente estava até Vamos, falando, né? Não só da vamos ética, mas sim. eu acho que dessa situação que nós duas vivenciamos, né? Na pele, né? No nosso É, corpo, né? E eu me lembro que na minha experiência, né, que aconteceu comigo, não que eu me melindre, tá? Eu não sou do perfil de mimimi, pelo contrário, e acho que justamente pelo fato de eu não ser mimizenta, vamos colocar assim, eu não queria que as pessoas tivessem pena de mim, eu não queria sentir pena de mim, né? E muito menos não queria dramatizar aquelas dores que eu estava sentindo, sim, né? sim. Mas é inevitável a gente perceber esses olhares e esses comportamentos perante, né, a mim que eu percebia. Oh, ai, tadinha dela, É, é, ou do tipo assim, dramática aí, não deve estar sentindo nada e está dizendo que está com dor. é. Ou então eu não sei nem o que fazer, não vou nem chegar perto porque eu não sei o que falar. Não, Exatamente. essa questão ela toca muito o comportamento da pessoa. A ética, da maneira como eu vejo a ética, que não é aquela ética filosofada, aquela coisa sem aplicabilidade, não, é a ética aplicada no dia a dia da gente, no cotidiano. É a ética aplicada organizacional, ética organizacional dentro da ética aplicada. O que que ela trabalha? O que que ela busca? Ela busca a inclusão de maneira real, porque dentro, se você consegue ver a pessoa com deficiência, e deficiência de maneira ampla, eu estou falando, não estou falando só um deficiente que você diz, não tem uma perna, não tem uma visão, um deficiente amplo. Se a pessoa consegue enxergar essa pessoa como um outro igual a você, você consegue de verdade incluir essa pessoa. Através do quê? Exato. Diálogos, através de trabalhos em equipe, de desenvolvimento da capacidade de pensar o porquê daquela pessoa, por que não aquela pessoa, por que dessa equipe? Essa equipe pode estar muito mais. A experiência pode ser muito mais rica se ela estiver incluída, não é? E para isso eu Exatamente. tive que dar uma volta, eu fui buscar lá em uma perspectiva da filosofia para trazer essas pessoas, transformar essas pessoas de simples concernidos morais, que são aquelas pessoas que estão lá, sabe, em agentes morais, que são aquelas pessoas que agem, que tem voz ativa, que não é que não tem, que é um deficiente, que não tem voz ativa, que não tem autonomia, que não sabe o que quer, não. Eles estão ali, eu vou te dizer, Polly, eles estão ali, eles vão dar muito mais a uma equipe do que receber, sabe? Exato. Porque é um aprendizado de convívio, é um aprendizado da Sim. escuta, a É, sensibilidade é diferente. Isso tudo faz parte da ética. É a ética de como você vê o outro, de como você convive com o outro. Entendeu? É a isso. questão de democratizar a palavra, democratizar a ação. E eu acho que Como isso você tinha que ir para as falou, escolas. Só a última coisa, eu acho que isso tinha que entrar dentro das escolas. concordo, Esse nosso concordo. diálogo tinha que começar dentro das escolas, quando as crianças são pequenininhas, não é? É, a minha filha, ela estudou numa escola que tem muito essa questão da inclusão e eu acho bacana porque quando as escolas... Aí depois, aquela questão até que a gente conversou, né? De quanto que a inclusão dentro das escolas, elas são realmente práticas, né? Eficientes no todo. Mas dentro da escola que a Júlia estudou, nós tínhamos, né? A Júlia tinha amigos que eram cadeirantes,
Tinha uma menina que, gente, ela era um show, sabe? Ela é até, se eu não me engano, youtuber. Ela tem uma certa paralisia do corpo. E é uma graça, menina, né? Então, e tinha nanismo na escola, tinha pessoas com Bacana, autismo, né? tinha pessoas com. Só não tinha, acho que. Eu não me lembro de deficiência visual, mas tinha síndrome de Down. Então, é uma escola com uma certa pluralidade de aceitar, né, os Uhum. diferentes. E acho que a convivência social ali, por você ter várias pessoas Rica, né? diferentes, é muito rica. E o interessante é que eles tinham no meio do ano, que eram umas Olimpíadas, que eles fazem umas Olimpíadas, né? Na, na escola, e tinha um que era que eles falavam que era a Olimpíada Paralímpica, que era Uhum. justamente para Todos esses participarem. alunos. Então, e a escola inteira parava para assistir, vibrar, dar apoio. Gente, chega a ser arrepiante, porque eu me lembro, isso Mas me mexe muito, muito com o meu emocional. Polly, me conta aqui uma coisa só, que a gente fala, eu sou a favor da inclusão nas escolas, sou a favor desse assunto de ser falado nas escolas, mas tem um ponto que eu também acho que tem que ser resolvido. Uma única professora, uma pobre professora que nunca teve uma formação para lidar com uma pessoa com deficiência, dá conta de 40 pestinhas dentro de uma sala de aula, mais duas ou três com deficiência, não tem quem consiga. Então, o que, que acontece? O erro não está só no sistema, o erro está na escola, ela como estrutura. Porque não adianta a norma dizer, vamos incluir, vamos colocar. A escola, como era na escola da tua filha? Era uma professora? Não, na verdade tinha uma lotação máxima, não podia ser tantos alunos, eu me lembro que acho que era 30, tá? Não era até 30, eu acho. Teve um ano que a Júlia acho que eram 25 alunos. E para determinados alunos específicos, por exemplo, síndrome de Down, se eu não me engano, ou algum grau de autismo, não me lembro exatamente, tinha um mediador. Esses alunos tinham um mediador que ficava ao lado, né, acompanhava a aula o tempo todo para auxiliar esse aluno específico. Mas é aquilo que você falou, né? As salas de aula são heterogêneas, né? Cada um com seus temperamentos. E fora que nós temos outros tipos de crianças, né? Um pouco mais agitadas, outras com mais desatenção. Tem, né? O Sim. déficit de atenção, que é o TDAH. Tem os disléxicos, por exemplo. Você tem outras coisas que não estão na inclusão, vamos dizer assim, mas que requerem uma certa atenção do professor, um Sim, olhar, né? Um olhar que algumas crianças elas não vão acompanhar com a mesma velocidade, né? A sim. matéria que está sendo ministrada por ela. Eu vou te falar que ser professor é É uma. A gente tem que mudar o comportamento e tem que tentar ver que a estrutura precisa mudar também, né? Isso é. é, é bem isso mesmo. Eu acho que se as escolas, e como é lei, né, as escolas, elas hoje em dia, elas são obrigadas a aceitar em todos esses tipos de pessoas, se elas não estiver preparada, não vai Pois é. funcionar. Então você Não vê, a vai gente está funcionar. falando aqui, nós falamos das empresas, nós falamos dos residenciais de idosos, das casas das pessoas, das escolas, e a gente sempre se deparou em duas questões, né? Uma foi a barreira da atitude da pessoa, o comportamento da pessoa. Então isso é essencial que seja trabalhado e seja mudado, né? Para as coisas começarem a fluir melhor. E a segunda questão é a estrutura como um todo, porque as normas elas estão lá. As leis no Brasil são leis perfeitas. Se você olhar a nossa Constituição, ela é perfeita, mas não tem como cumprir tudo, sabe? Acho que a gente precisa mudar cada um tem que mudar o seu comportamento. Cada um tem que fazer a sua parte, sabe? E fazer a sua Concordo. parte dentro da sua casa e fazer a sua parte dentro do seu trabalho, dentro da escola dos seus filhos, porque só a organização, como organização federal, como uma coisa de país, de organização política, sozinha não dá conta. Nós somos assim, nós fazemos parte Nós de um fazemos país que parte do processo, né? Nós país fazemos parte do é um processo, né? processo, é um país com muita desigualdade. Não dá para dar conta, não é uma ação única, são várias pequenas ações que vão gerar uma grande ação.
não é? Exatamente. Esse tema dá para a gente ficar falando aqui, hein? Vamos, agora a gente tem que encerrar. Quanto tempo tem? 2 minutos? A gente tem uns 3 minutinhos Será aí, que mais ou tem menos. perguntas? Será que alguém tem perguntas? Deixa eu ver aqui uma coisa. Vocês acreditam que as atenções aos deficientes visuais ficam num. Peraí. Vocês acreditam que as atenções aos deficientes visuais ficam num segundo plano do Wanderson? O Anderson. O que você acha? O Anderson é um grande ergonomista, muito experiente. Está escrevendo um capítulo de um livro que vai ser, todo mundo vai babar. Ele é maravilhoso e é muito experiente. E ele sabe a resposta disso, que sim, qualquer pessoa com deficiente é colocado um pouquinho de lado, a não ser que seja um expert, uma coisa assim indispensável, que não é como o físico que faleceu ano passado, que era uma pessoa ímpar. Mas, de maneira geral, sim, são colocadas em funções menores, são colocadas, assim, na grande maioria não é regra, mas é o que acontece sim. O Anderson sabe disso, né, Anderson? Não, bacana. As pessoas interagiram bacana aqui, fazendo, né, falando, comentando sobre as coisas que a gente estava falando. Agradeço a participação de todos. Tem a Gastônia aqui falando. Complicado, meninas. Aqui em São Paulo, muitos prédios antigos não têm espaço para as rampas, entre outros problemas. A Bia falando, calçadas muito estreitas, nós sofremos com carrinho de bebê, cadeiras de roda e mesmo a pé. Sim. É uma verdade, né? A gente está falando sobre... aí, só para resumir a importância, deixa eu ver aqui, só para falar da importância, quando a gente faz um projeto, já pensando no desenho universal, né, nós, arquitetos, e todos os parceiros, né, que precisam estar colaborando no processo de desenvolvimento de Sim. projeto, quando a gente aplica, né, um desenho universal, a gente já amplia as facilidades para todos nós, né? Seja para qualquer tipo de pessoa, porque a ergonomia trata disso, né? A gente olha as pessoas das suas maiores diversidades, né, de tipos de corpo, a obesidade, que a gente nem falou de obesidade, que Nem também falamos. É uma questão, né? É tanto tema, é tanta coisa, né? Então, assim, entender essa importância da aplicação do desenho universal nos projetos, nas residências, nas construções como um todo, né, Claudinha? Sim, é pura verdade. A gente tem que se preocupar de maneira. Tem quanto tempo para me despedir? Um Dá para minuto. falar, dá para se despedir. A gente tem que se preocupar de maneira mais geral e o desenho universal, ele dá conta disso. A gente só precisa aplicar, sabe? Talvez no início seja um pouco mais difícil, mas na concepção, se a gente conseguir trabalhar na concepção dos projetos, isso já começa a facilitar um pouquinho. Já é para o futuro, é para o presente, mas é também para o futuro. Tá certo que a gente pode trabalhar na organização, na mudança, né, na transformação, mas sempre na concepção é mais fácil. Estão surgindo milhares de empreendimentos no Brasil, né? Sim. Ainda que a economia esteja encolhida, mas tem vários. Então, vamos começar a pensar nisso. Cada um de nós que está aqui hoje, cada um é de uma empresa. Chegar amanhã na sua empresa ou mandar por mensagem, se não quer chegar, não pode, por causa da pandemia, mandar mensagem. Vamos começar a trabalhar nisso. Cada um fazendo a sua parte de pouquinho, vai dar algum resultado bacana. Então, aproveitando, eu já vou me despedir. E agradecer muito a presença de todo mundo. Muito. Pessoas muito queridas aqui hoje, amigas muito queridas, profissionais assim de muito valor, né? E agradecer a você imensamente essa oportunidade, que eu acho que é um assunto que isso dá muito o que falar, viu, Polly? Eu que agradeço a honra de recebê-la no meu perfil. Eu tenho um carinho assim, muito grande, uma admiração muito grande. O seu trabalho com a Setor, eu tenho acompanhado. Gente, sigam, para quem ainda não segue a Claudinha, né, na Setor, vou deixar nos stories aí e vou respondendo as perguntas, tá, gente? A gente não respondeu tudo, mas depois a gente vai receber as perguntas. Vou responder tudo, Beijo, gente. Um beijo para vocês. Foi um prazer. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.